Quando a gente marca tal hora. Tudo bem, vamos lá. Então, ok. Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje. É um momento de muita alegria que damos início a mais uma atividade na Semana do Educador da UBRA, um momento de reflexão e de troca e de celebração do nosso compromisso com a educação transformadora, né? E hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui dividindo esse momento aqui tão especial, com pessoas tão qualificadas, né? E que podem contribuir de uma forma tão significativa na formação desses futuros professores, futuros profissionais do nosso país. Então, hoje nós trazemos a temática que conecta a nossa prática docente com o mundo. Internacionalização na prática. Histórias de alunos e professores que cruzaram fronteiras. Então, mais do que falar de viagens ou experiências fora do país, queremos conversar sobre aprendizagem, sobre cultura, sobre transformação pessoal e profissional. E, afinal, a internacionalização é, antes de tudo, uma oportunidade de olhar para o futuro, aprender com o diferente e ampliar os nossos horizontes como educadores, que todos nós aqui somos, né? Então, a Diretoria de Relações Internacionais da UBRA vem desenvolvendo projetos que aproximam nossos estudantes e professores de contextos globais, seja por meio de projetos COI, que conectam salas de aulas de diferentes países pela mobilidade acadêmica, que leva nossos alunos a vivências no exterior, ou por meio de parcerias institucionais que fortalecem a relação da nossa universidade com as nossas universidades parceiras, que já são mais de 50 universidades em 20 países. E nessa noite, teremos a alegria de conhecer histórias reais, histórias de pessoas que viveram essas experiências e que estão ainda vivendo e que certamente serão inspiração para muitos outros que ainda não decidiram, ainda estão com medo ou que estão já planejando para pensar nessa possibilidade de conhecer um outro país, uma outra cultura e tudo isso. São egressos da UBRA, que hoje atuam em diferentes partes do mundo e que trazem em suas trajetórias o reflexo do que a educação internacional pode inspirar. Então, queremos, na verdade, com esse encontro, motivar nossos professores, nossos alunos, a enxergar a internacionalização não como algo distante, mas como algo possível e algo que pode começar na sala de aula, em um projeto, em uma conversa e até mesmo numa curiosidade sobre um país ou sobre o mundo. Então, eu vou conduzir esse momento e vou estar sendo auxiliado pela professora Viviane, que também vai aqui me ajudar, e vou contar principalmente com a ilustre participação desses grandes profissionais aqui, que é o professor Dr. Luiz Noncheng, que está falando da Harvard University, lá na Alemanha, a professora doutora Alessandra da Rosa Trindade Camilo, que também está falando lá de Nova York, nos Estados Unidos, e a professora mestre Kathleen de Souza, que está falando lá da Irlanda. Ok? Acho que não errei nada. E aqui temos uns professores de letras, né, que a professora Alessandra e a professora Kathleen, que com muito orgulho eu pude contribuir de forma muito pequena para essa formação delas, e também com
meu querido, que eu conheci esse ano e tive o grande prazer de recebê-lo aqui na universidade, na UBRA, em agosto. Ele esteve aqui falando com os alunos, o professor Dr. Luiz Neuscheng, que é formado na UBRA, mas em fotografia, e que depois se apaixonou pela arte de ensinar, né? E hoje não vai abandonar, acho que tão cedo. E hoje ele quer ensinar e inspira essas pessoas, e os alunos estão sempre procurando ele. Sei que ele está sempre ocupado, com muitas aulas, com muitos orientandos. Por quê? Porque ele é um professor que faz a diferença. Ele é um professor que transforma a vida dos seus alunos. Então, um professor que faz isso jamais vai ser deixado de lado ou vai ser esquecido. Ele vai estar sempre sendo lembrado em todos os momentos. Então, hoje eu vou mais mediar do que falar. Só quis introduzir. Quero que vocês hoje compartilhem as experiências. E como ele está mais com um probleminha de fuso horário, né? Quase já começando a aula da manhã, eu vou começar com o Luiz. Então, Luiz, a palavra é com você, por favor. Estamos todos ouvidos e queremos, então, ouvir como foi a tua experiência, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Ó, que bela introdução. Realmente aqui a gente está num horário diferente, já é dia seguinte, ou já é dia 17 aqui, já estamos na madrugada, e eu tive aula ontem o dia inteiro, tenho aula amanhã o dia inteiro também, começando às 8 da manhã, então muito obrigado por poder começar um pouco mais cedo do que todo mundo, porque essas horinhas fazem a diferença depois. E realmente, eu tenho amor pela profissão, pela docência, e isso é visto pelos alunos também. Até então, eu vou contar uma historinha que aconteceu a noite passada, que eu também fiquei na madrugada na faculdade. Hoje eu estou em casa, mas ontem na faculdade, porque todo ano eles fazem, uma vez por ano, a faculdade, os alunos organizam uma festa que chama Your Prof is Your DJ, onde os professores são os DJs da festa. Uau! E eu sou sempre convidado, e tenho sempre o último horário de DJ, que na verdade é sempre o headliner. E ontem foi essa noite, foi a noite de Your Prof is Your DJ, então eu estava de novo na universidade até as 2 da manhã, mas foi muito bom. Mais de 500 alunos, eles venderam todos os ingressos e estava cheio. E claro, com música, botei música brasileira, música latina, tiveram que dançar bastante, né? Mas foi muito bom. Mas, então tá, voltando, eu começo a minha apresentação aqui, eu posso colocar... acho que tá funcionando. Pode, vamos ver Vamos lá. se qualquer dificuldade eu estou aqui para te ajudar, mas acho que vai. Ok, estamos visualizando muito bem, perfeito. Certo. É que normalmente eu uso a plataforma Zoom, mas Zoom, faz um tempo que eu não faço nada com Google Meet, mas está funcionando. Eu testei mais cedo e está funcionando. Não, tá funcionando sim. É que a UBRA é uma universidade Google for Education, né? Então ela tem que usar o Google. Eu também gosto mais, honestamente, eu gosto mais do Zoom, mas a gente tem que usar, não adianta. Mas olha, eu posso dizer que da última vez que eu usei para agora mudou bastante, aqui o Google Meet melhorou bastante algumas coisas. Teve uma evolução, sim. Uhum. Era um pouco complicado antes. Bom, mas enfim, eu vou... eu preparei alguns slides aqui e eu foquei um pouco na minha trajetória e possibilidades de estudo na Alemanha, porque é uma coisa, além de ser professor na Hochschule Harz, na Harz University, aqui em Wernigerode, no meio norte da Alemanha, eu também dou uma consultoria para alunos, especialmente para alunos brasileiros, que queiram estudar na Alemanha, que tenham interesse em estudar na Alemanha, porque eu conheço as dificuldades, eu conheço os desafios por perspectivas diferentes. Eu já fui um aluno de universidade brasileira, já fui aluno da UBRA, já fui aluno de universidade alemã e sou professor de universidade alemã, então eu sei das diferentes perspectivas, quais dificuldades, e tento ajudar os alunos que queiram vir para cá. Então, eu começo um pouquinho aqui com a minha trajetória, né? Como é que eu vim parar aqui e que talvez possa servir de inspiração para alguém. Mas eu vim em outra era.
eu comecei a estudar primeiro engenharia elétrica na URGS, que eu não terminei, porque logo depois eu já comecei a estudar na UBRA. Eu entrei no extinto curso tecnológico em fotografia, e de 2013 a 2005 eu adorei. Foi uma diferença bem grande do que eu estava tendo na URGS, porque era muito mais aplicado a parte prática, e na engenharia era muito, muito teórico, era muito burocrático. E aí, de repente, eu chego na UBRA e acesso a laboratórios, acesso a material, professores que estão dispostos a ajudar, que não é algo que se encontre fácil em universidades. Na UBRA eu encontrei isso me ajudou muito e me inspirou muito ao tipo de docência e como eu sou hoje em dia. E então, logo depois de ter iniciado a estudar fotografia na UBRA, como era muito voltado à prática, eu já me vi numa situação onde eu poderia trabalhar com fotografia. Então, eu fui fotógrafo durante o curso, até para empresas diversas, e editor de imagem, numa época que Photoshop não tinha ainda nem as camadas. A primeira versão que eu comecei a usar, a versão dinossauro ainda do Photoshop. Hoje em dia, bom, muitos não precisam nem de Photoshop, é só colocar um prompt em alguma plataforma de inteligência artificial e sai tudo automático. E eu sempre tive uma ideia de sair do Brasil. Por que isso? Eu viajava muito para fora do Brasil na minha infância já e adolescência, porque meu pai era piloto e eu tinha muita gente na família que era da aviação, que é pilotos, comissários e tal, e eu viajava sempre com eles. E para uma criança adolescente que começa a ver nos anos 90 outros países, pensava, é melhor do que o Brasil. Hoje em dia é uma visão muito diferente. Eu teria uma visão muito diferente. O Brasil mudou bastante, né, do que era nos anos 90, e o mundo mudou muito. Talvez hoje em dia eu não tivesse a mesma ideia que eu tive na época, mas na época eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar no Brasil. Eu não sabia para onde eu ia exatamente. Eu achava que eu ia para os Estados Unidos, era um desejo que eu ia estudar depois nos Estados Unidos e trabalhar, mas pela minha descendência alemã, sempre teve também Europa, Alemanha na cabeça. E fiquei sabendo na extinta plataforma Orkut, para quem conhece, já usou a plataforma, que já é extinta faz alguns bons anos, alguém falando sobre um curso, um bacharelado numa universidade em Darmstadt, que era de produção de mídia, que eu adorava, né, juntamente com a comunicação, que eu estudei na fotografia, e fotografia em si, que é mídia. E era um curso totalmente em inglês, porque na época eu não falava alemão ainda. Eu falava muito pouco, seria o considerado A1, alguma coisa assim, talvez A2. Não era o suficiente, não seria o suficiente para ingressar num curso superior em qualquer lugar na Alemanha, mas o curso era em inglês, porque tinha já naquela época a dupla titulação, que hoje em dia mais e mais faculdades têm. Aquela tinha dupla titulação com uma faculdade na Irlanda, que era o Cork Institute of Technology, o Instituto Cork da Irlanda, que também mudou de nome agora. Ele foi merged. Às vezes eu preciso de ajuda aí foi... Professor, por favor. Merge em português? Mas acho que todo mundo entende, né? Foi... Opa, meu microfone estava fechado aqui. Sim, todo mundo entende inglês aqui, não tem problema. Beleza. Então foi merged com um outro instituto e agora tem outro nome, inclusive. Aí eu enviei a minha candidatura para uma coisa que não é muito ortodoxa, é uma entrada de curso em semestre avançado. Então, ao invés de entrar numa pós-graduação, mestrado, que na Alemanha não tem as pós-graduações meio do caminho, só tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, eu mandei para uma categoria que seria entrar em semestres avançados. Isso foi em outubro de 2006, fui aceito
para entrar em 2007. Então, em 2007, peguei 2 malas, enchi tudo, peguei o meu dinheirinho que eu tinha feito com a fotografia, transformei em euro e vim embora para a Alemanha. Era outra conversão na época, então rendeu um pouco mais do que renderia hoje, e vim embora para a Alemanha. Chegando na Alemanha, todo faceiro, tudo novo, também acesso a laboratórios diferentes, mas assim como tinha na Ubra, só que eu não tinha acesso porque eu estudava fotografia, eu tive acesso a laboratórios de áudio também e de vídeo, coisas que a gente não tinha, que eu não tinha tanto na Ubra porque eu fazia fotografia, era diferente. E viajar também é muito mais fácil aqui, porque fica tudo um pouco mais perto, com trem, com até voos bem baratos eu consegui, então, conhecer bastante pelo menos da Alemanha e Europa Central. Cheguei na Alemanha, comecei a estudar, não foi muito fácil o início, naquela época existiam muitas dificuldades com visto, tinha que tirar um pré-visto ainda no Brasil, no consulado em Porto Alegre, para depois pegar um segundo visto de estudo na Alemanha. Eu não tinha na época cidadania, hoje em dia eu tenho cidadania alemã, mas na época eu não tinha cidadania europeia, então para um brasileiro era bastante complicado. Facilitou isso muito para quem quer ir embora, quem quer estudar, passar um tempo fora. A Alemanha facilitou bastante isso nos últimos 15 anos. Não precisa mais tirar o pré-visto no Brasil, por exemplo, pode tirar o visto direto aqui na Alemanha, o que dá um pouco de pressão, porque dá aquele medo, se der algo errado, o que eu vou fazer? Mas consegui, sobrevivi as primeiras semanas da burocracia toda, comecei na faculdade, gostei muito, tive colegas excelentes, e também era muito voltado à prática, inclusive com estágios e acesso a empresas. Eu podia trabalhar já ao mesmo tempo de que eu estudava. A carga horária de ensino aqui, de estudo aqui na Alemanha, é um tanto menor do que no Brasil, em comparação. Um crédito aqui vai se ter muito menos aulas do que se tem no Brasil. Muitos têm essa impressão de que fora é tudo mais difícil, é mais trabalhoso, mas não necessariamente. Aqui na Alemanha, o crédito na Alemanha de ensino significa muito menos aulas do que no Brasil. Eu fiz uma parceria agora, fechei uma parceria há um pouco tempo agora com a Unifor, em Fortaleza, e quando a gente fez a conversão das horas-aula que se tem no Brasil em comparação com aqui, para nossa direção foi um pouco vergonhoso. Porque primeiro eles achavam, no Brasil, será que eles têm aula? Será que... Não, o Brasil é muito mais rígido em questão a horas-aula, presença em classe, presença em turno, tudo mais, do que a maioria das universidades alemãs. Então, eu tive uma ótima experiência, fui trabalhar com produção audiovisual para TV, concertos, trabalhei na Filarmônica de Berlim, trabalhei numa produtora que a gente fazia concertos ao vivo também para TV, um cinema, documentários. Aqui na foto do meio, uma das nossas produções ganhou o Emmy de melhor documentário do ano, o International Emmy Awards. Então, eu consegui logo fazer uma conexão com excelentes profissionais, e por já ter trabalhado com fotografia, ter esse know-how antes que eu adquiri no tempo da Ubra, foi muito mais fácil eu começar rapidamente. Eu entrava como estagiário, porque o meu status de estudante não me deixava, na época, trabalhar muito mais além disso, só que assim que eles viam que eu já sabia fazer, eles falavam, tá, no contrato tá estagiário, mas você não é um estagiário. Já me davam produções como manager em muitas produções que eu tive. Enfim, eu voltei, então, tive um tempo de estágio e trabalhando também ao mesmo tempo, durante as aulas, porque como eu disse, são muito menos aulas do que existia no Brasil. Voltei para Darmstadt, depois de Berlim, para terminar o curso, me formei na Hochschule Darmstadt e comecei a trabalhar com produção audiovisual.
conhecer mais a fundo disso, só que sofremos uma crise lá por 2010, 2009 2008, 2009 teve uma crise na economia mundial, e a crise no setor de entretenimento e cultura, que era o que eu fazia concertos para TV, para cinema. Essa crise normalmente vem 1 ano depois ou 2 anos depois, por causa da falta de patrocínio, que o patrocínio normalmente é calculado com o volume do ano anterior, de 2 anos antes que uma empresa teve. Aí eu resolvi, eu vou estudar mais então. Fui fazer um mestrado, e já no mestrado eu comecei a dar aula. Eu fui convidado então para dar aula por causa da experiência que eu tinha, começar a dar aula na universidade que eu estudava também, que era na Hochschule Darmstadt. E adorei o que eu estava fazendo. Foi o amor à primeira vista na docência. Confesso, eu já fui professor no Brasil, mas no Brasil eu era professor de inglês, para crianças, adolescentes, tinha uns adultos também, mas não era a mesma coisa do que lecionar numa universidade. E logo que eu comecei, eu gostei muito mesmo, e resolvi ir adiante. Consegui um emprego, então, na Hochschule Harz, né, Harz University of Applied Sciences, ou Harz University, em Wernigerode, uma cidadezinha no meio do nada, num parque nacional na Alemanha, nas montanhas do Harz. É lindíssima a cidade, tem um castelo medieval original ainda, as casas Fachwerkhäuser, né, as casas em enxamel, assim, é bem, bem típico, que se você tem uma ideia como é a Alemanha, imagina fotos, vídeos, é exatamente como é o centro da cidade, aqui em Wernigerode. Consegui uma vaga lá, isso é uma universidade estadual. Universidades públicas na Alemanha são sempre estaduais, não existe universidade federal na Alemanha, é só estadual ou privada, que ainda é a minoria. Não existem tantas universidades privadas na Alemanha como existem no Brasil, por exemplo. É toda uma noção diferente do que é o ensino superior. Pelo menos na minha perspectiva, no Brasil se tem muito mais vontade ou desejo de se ter um curso superior. Aqui na Alemanha depende muito da pessoa, tem muita gente que não tem esse sonho, não é muitas vezes um sonho, porque existem muitas carreiras onde não se precisa necessariamente ter uma graduação. Então ele segue essas carreiras sem a graduação e não há problema nenhum. Um outro fator também, e é por isso que tem um crescimento das universidades particulares agora, é a dificuldade de se entrar no ensino superior numa idade mais avançada. A Alemanha, o sistema de ensino alemão, o sistema de ensino superior alemão não é friendly, amigável, com alunos que queiram começar, principalmente depois dos 30 anos. Depois dos 25, para a graduação já é muito, muito difícil. Depois dos 30 é praticamente impossível. Praticamente impossível. Porque depois dos 30 anos, salvo para doutorado, um estudante não é para o país, para o sistema de saúde, sistema de imposto, não vai ser considerado como um estudante, como uma estudante. E o que isso acarreta? Um plano de saúde que é obrigatório aqui, que fica muito, muito, muito mais caro, fica com preços quase proibitivos. Vou entrar nesse assunto daqui a pouco de novo, porque se for para um mestrado já tem alguma facilidade, não muita, para um doutorado daí é bem mais, porque, né, começar um doutorado com menos de 30 anos não seria tão fácil assim como um mestrado ou uma graduação, mas é assim, não se vai ver tantos alunos com idades mais de 25 anos em curso de graduação na Alemanha, normalmente isso não vai acontecer, vai ver alunos que saíram direto da escola, né, do colégio, e agora estão na faculdade. 18 anos, 19 anos, 20 anos, às vezes um pouquinho mais tarde, porque resolveram ficar 1 ano, 2 anos trabalhando ou viajando, mas é assim que funciona o sistema alemão ainda. E agora as universidades particulares estão
estão profiting from it, né, levando vantagem, estão vendo a vantagem desse tipo de dessa prática. Então, como eu comecei a dar aula e gostei muito, resolvi, eu quero seguir a carreira acadêmica, quero ser professor titular. Para isso, eu preciso de um doutorado. Então, eu entrei na Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, e fiz um doutorado em comunicação. Doutorado em comunicação Consumer Behaviors, então comportamento de consumo em mídia. Essa foi a minha especialização no doutorado. E foi um pouco relacionado também a idiomas, porque eu pesquisei sobre como marcas são fixadas, né, o brand recall, quando um produto é posicionado em filmes ou em séries, o famoso product placement, ou no Brasil falam o merchan, né, em séries e filmes, que é um termo errado falar merchan. Merchandising é outra coisa, não significa colocação de produtos em filmes e em filmes e séries, mas tudo bem. Merchan no Brasil, todo mundo entende. E eu fiz uma comparação se alguém assiste ele em idioma original, dublado ou legendado, e se faz uma diferença, se tem uma diferença disso na eficácia da colocação de produto, né? Enfim, terminei isso foi o ano passado, estamos em 2025, oficialmente eu terminei em 2023, o meu doutorado, era para ter terminado em 2021, 2022, por causa de Covid e do meu orientador, tudo demorou um pouquinho mais, mas terminei com summa cum laude, né, notas excelentes, tudo maravilhoso, então tenho o meu título já, e agora estou em processo para ser professor titular na Harvard University. Deve acontecer no ano que vem, ainda não tenho certeza. Então essa agora... Obrigado. Então, essa foi a minha trajetória até aqui, com muitos perrengues, muitas coisas no meio do caminho, mas essa é a minha vida. Então, é isso. Aqui, por exemplo, 2 salas de aula na faculdade, temos, às vezes, grupos grandes, grupos pequenos. Nas universidades alemãs, têm muitas turmas grandes, mas nós somos Hochschule, Universidade de Ciências Aplicadas. Então, a gente tenta sempre ter grupos bem menores e ser mais direcionados à prática. E para ser direcionado à prática, a gente precisa normalmente ter grupos muito menores. Então, as minhas turmas têm normalmente 20, 25, 30 alunos, mas eu tenho grupos bem maiores. Ontem de manhã, né, para vocês hoje, dia 16, uma das minhas turmas tem 145 alunos, que é a Introdução ao Marketing. Mas isso é uma exceção. A maioria dos meus grupos são bem menores, é o que se tenta fazer nas Hochschulen, Universidades de Ciências Aplicadas na Alemanha. Pois é, mas para quem quer vir para cá, mudou muito do que era como eu vim, do tempo que eu vim, que já fazem quase 20 anos. Existem muito mais possibilidades, é muito mais fácil do que era, mas existem sim ainda algumas dificuldades. Para vir para um bacharelado é o mais difícil de todos, né? Para fazer uma segunda graduação para quem já tem, ou seguir uma graduação, se não for via parceria das universidades, que daí sim é muito fácil, então se for por conta própria, como eu vim, é muito complicado, né? O sistema não foi feito para isso. Eu acho que deveria, porque existem vagas ociosas em universidades aqui, em muitos cursos. Ao invés de abrir mais possibilidades, é tudo muito, muito complicado para bacharelado. Porque para o bacharelado, o aluno precisa, ou o candidato precisa, ou passar pelo Studienkolleg, que seria quase como um resumo do ensino médio, que é entre 1 e 2 anos, aqui na Alemanha, e já específico por tipo de curso que você vai fazer. Então, algumas universidades, não todas, oferecem isso, e um erro que muitos candidatos
tem, eles não interpretam isso corretamente, ou não é bem comunicado pelas universidades. Se um aluno fez o Studienkolleg, que é esse pré-universidade, numa universidade A, não significa que ele vai ser aprovado ou que ele vai ser absorvido pelaquela universidade. Isso causa muita surpresa na hora que o aluno está terminando essa fase. Eles acham, ok, já estou na Universidade de Hannover, no Studienkolleg, então eu vou estudar na Universidade de Hannover. Isso não significa, vai passar por um outro processo de seleção, juntamente com outros que não fizeram o Studienkolleg ali. Então, tem que ser feito de acordo com a área. Então, tem de ciências, tem de medicina, tem de exatas, tem de humanas, né? É específico, e de 1 a 2 anos, dependendo do curso que se vai fazer. Para medicina, por exemplo, que eu saiba, é 2 anos que tem que fazer. E já sabendo alemão antes de começar. Nível C1, pelo menos. Antes de começar o Studienkolleg, para vir para uma graduação. E se tiver uma graduação anterior, algumas faculdades, isso está bem escondido nas regras delas, algumas faculdades deixam fazer um processo diferente de entrada, se já tem uma graduação ou parte de graduação anterior, que é entrar inicial ou avançado, mas com conhecimento anterior. Sinceramente, eu não recomendo fazer isso. Quem já tem uma graduação ou quase terminando, termina ela no Brasil, ou seja onde for, e então venha, se for vir para a Alemanha, para o mestrado. Aí é muito mais fácil, e as universidades são muito mais amigáveis com o mestrado. Para o mestrado, tem que ter uma graduação na área, e na área tem que ver quais são as relações da área, porque às vezes é um mestrado em engenharia que também aceita alguém que fez business, ou é um MBA ou um mestrado em business que aceita alguém que fez engenharia. Então, às vezes, não é tão... agora eu me esqueci até em inglês a palavra. Não é tão fixo assim, não, é um pouco mais maleável, mais flexível. A maioria dos mestrados tem de 3 a 4 semestres, existem mestrados de 2 semestres, mas a maioria deles é de 3 a 4. Principalmente quando são voltados para estrangeiros, aí tem que se contar com 4 semestres, sendo um dos semestres a tese de mestrado. Aqui se fala tese, no Brasil se fala dissertação. Na minha palestra no Brasil, lá na UBRA, em agosto, a gente já acertou isso daí, né? Porque na maioria dos outros países é o contrário, né? Dissertação é de doutorado e tese é de mestrado. No Brasil é invertido, e às vezes existe tem um problema ou outro, e alunos que querem se candidatar em universidades fora do Brasil, é muito importante usar o termo correto, porque se num e-mail, se num documento escreverem dissertation, aí mas como essa pessoa fez uma dissertation se ela fez um mestrado? É thesis, é tese. Então, tem essa diferença grande aí. Ok, precisa da comprovação do idioma do mestrado, e aí sim, existem muitos mestrados em inglês, existe até em francês, eu já vi um em espanhol também, normalmente são em alemão, ou muitos deles são em inglês. Quem fala alemão é um diferencial para ser candidata, sim, porque, claro, tem mais chance de se integrar também. Então, se existem 50 candidatos e alguns fora todo o resto ainda falam alemão, claro que vai ser um diferencial, mas se foi dito que o curso é em inglês, o curso para ser totalmente em inglês. Como que se candidata? Existem 2 formas. Existem muitas universidades que aceitam a Bewerbung, a candidatura diretamente. A maioria, infelizmente, não. Eles trabalham com um sistema chamado UniAssist, que é um site de uma instituição que é terrível. É um sistema terrível. Não é flexível, péssimo atendimento ao cliente. Se tenta telefonar ou mandar e-mails, eles nunca respondem.
Custa, para fazer cada candidatura, custa normalmente é 75 euros por tentativa que se vai fazer. E se está errado uma vírgula em alguma coisa, eles simplesmente trancam aquela candidatura. Eles não vão mandar adiante para a universidade. Muitos candidatos contactam a universidade e a universidade simplesmente diz: não temos nada a ver com isso, a gente recebe os candidatos que o UniAssist filtrou. E esse filtro, às vezes, é um dia antes da data final para entrega dos documentos, apesar de que o candidato ou candidata já enviou os documentos semanas e semanas antes, um dia antes eles dizem: está faltando o certificado do jardim de infância, do pré. É algo bem assim, são coisas absurdas que eu escuto de pessoas que fazem a consultoria comigo, ou amigos, né, ou alunos, que temos alunos estrangeiros também. É algo que une todos os estrangeiros que vieram estudar, ou que estudam na Alemanha, é o ódio a essa plataforma. Não é boa. Eu já escrevi para eles várias vezes falando dos problemas, mas até hoje não surtiu muito efeito. Então, mas normalmente se aceitam só por ali. Quem quiser, vale a pena tentar candidatura diretamente na universidade, porque as universidades têm muita autonomia. Os departamentos dentro das universidades muitas vezes têm autonomia, inclusive os cursos. Eu conheço casos onde alguém simplesmente mandou a documentação para o coordenador do mestrado e foi aceito. E não precisou ir pelo UniAssist. Isso acontece com certa frequência. Vai depender da universidade e de coordenadores também. E para doutorado, aí, sim, precisa já normalmente ter um mestrado. Existem doutorados que não exigem um mestrado, porque se alguém tiver feito o que era o antigo, ou ainda existe ainda, o diploma na Alemanha, que são bacharelados de 5 anos ou mais. É uma outra categoria de bacharelado, e daí existe a possibilidade do acesso direto a um doutorado. Normalmente vai se pedir um mestrado. Os requisitos variam de universidade para universidade, mas a maneira mais fácil de se entrar num doutorado na Alemanha é conseguir contato com um professora da universidade, que é o Dr. Vater, Dr. Mutter, que vai ser o orientador, orientadora, porque eles têm, normalmente, na maioria das universidades, autonomia para dizer quem vai ser os doutorandos. A universidade precisa aprovar esses doutorandos, mas não é um processo seletivo, é um processo simplesmente de filtragem se pode ou não. Mas se um orientador, supervisor, supervisora, disser: fulano de tal vai ser meu doutorando e a documentação estiver em ordem, vai ser o doutorando, está dentro da universidade. Existem algumas universidades, não todas, com programas de doutorado, e muitos tentam, só procuram esses programas. Esses programas são difíceis de entrar. Eles têm muitos candidatos. Eu conheço alguns o da Universidade de Kassel, por exemplo, de Gießen, tinham 10 vagas de doutorado, eles tiveram 400 candidatos para essas 10 vagas de doutorado. Do mundo inteiro. A chance de entrar é muito menor, mas, ao mesmo tempo, eles também aceitam que os professores digam: esse aqui é meu doutorando, esse aqui é meu doutorando, essa daqui é minha doutoranda. E pode-se fazer isso. Essa é a maneira mais fácil. Então, quem quer fazer um doutorado na Alemanha, procura em universidades professores na área de pesquisa que quer fazer, ou na área que fez o mestrado, e, com algumas exceções, ela tem que ser uma Universität. A gente tem um sistema duplo na Alemanha: Hochschulen, Universidades de Ciências Aplicadas, como a que eu dou aula, por exemplo, e as Universitäten. Pós-processo de Bolonha, em 99, isso mudou um pouco, e pouco a pouco as Hochschulen, por exemplo, a nossa, tem agora o direito de fazer doutorado também. Nós podemos dar título de doutor também. Isso é uma novidade, a maioria das Universities of Applied Sciences não tem. As Universitäten, sim. Então, o mais fácil é procura uma universidade que possa dar
o título de doutorado, procure professores da área e escrevam diretamente para eles. Né? E é assim que, basicamente assim que funciona. A maioria dos doutorados não tem aula. É simplesmente a pesquisa, supervisão e entrega de dissertação. E daí o colóquio, uma apresentação. Pode durar entre 2 a 8 anos, né, ou até mais, mas é basicamente isso. Alguns programas de doutorado têm aulas, mas a esmagadora maioria não tem. Não tem sistema, não tem aula, não tem cursos, é simplesmente direto à dissertação. O entendimento das universidades é quem está no nível de doutorado não tem muito mais a aprender em aulas que não tenha... São pessoas que tenham a maturidade e o entendimento suficiente para procurar informação por eles próprios. Pode participar das aulas? Pode, mas ninguém é obrigado a participar, a fazer curso algum. Fora os programas, aí nos programas precisa fazer. Ok. Rapidamente, eu estou tomando bastante tempo, já me desculpe. Mas caso alguém for aceito... tem uma pergunta. Vamos fazer agora a pergunta ou vai deixar para depois? Se for isso era uma coisa que eu ia coordenar com vocês, se a gente vai fazer agora, porque eu tenho que passar para os próximos, né, Luiz? Desculpa. Mas acho que pode perguntar, ou escreve no chat, quem sabe, Kathleen. Daí ele já vai respondendo no chat, de repente, né? Vamos fazer assim. Tá, então eu vou continuando aqui, rapidinho, já tô terminando. Para quem foi aceito, né, existe toda a parte, e se não tem uma cidadania europeia, se tem cidadania em algum país europeu, tem muita gente que tem cidadania italiana, portuguesa, ou alemã, francesa, aí é muito mais fácil, pega e vem embora. Para quem não, aí precisa fazer visto. Para o visto de estudante, na esmagadora maioria dos casos, estão exigindo você colocar numa conta bloqueada agora 11.900 euros, mas tem casos onde estão exigindo 14.000 euros por ano. É colocado numa conta alemã bloqueada e essa conta você pode tirar até 1.000 euros, 1.200 euros por mês. O dinheiro é seu, mas está bloqueado numa conta. Né? Daí pega um visto de estudante, faz direto na Alemanha, é obrigatório ter um seguro-saúde, e o seguro-saúde depende da estadia que vai se ter aqui. Se tiver mais de 30 anos, vai ter que ser um seguro-saúde privado. Se tiver menos de 30 anos, pode tentar pegar o seguro-saúde público, que é bem mais barato para estudantes, bem mais barato. E aí, chegou na Alemanha, é como qualquer outro lugar, tem que procurar moradia e tal, e é uma questão muito grande, se pode trabalhar. Pode trabalhar com visto de estudante 120 dias por ano, em turno integral, ou 240 dias por ano, meio turno. Deixa eu ver aqui a pergunta da Kate, que eu acho que participar das aulas, possibilidade de fazer pegar a distância. Sim. Pode estar no Brasil, por exemplo. Eu tive uma aluna que ela fez uma consultoria, que eu fiz consultoria, que ela ficou no Brasil quase o tempo todo, fez o doutorado dela de lá, e daí vinha para cá só para fazer reuniões virtuais, e veio para cá, veio para a Alemanha acho que 2 vezes. Então, se o orientador ou orientadora estiver ok com isso, não há impedimento. Vai ter que ter uma exigência de estar no endereço na Alemanha, mas há muitas maneiras de se conseguir isso também, mas não necessariamente precisa estar aqui. Né? O mais fácil é estar, mas na maioria dos casos existem outras formas. Ok, né? Pode trabalhar, e se for em estágio ou trabalhos relacionados à faculdade, não contam, aí pode trabalhar à vontade todos os dias, se for o caso, como em tutoria, trabalho para a universidade, etc. Isso não tem nenhum limite. Bom, é isso. Desculpa que demorou mais do que o esperado. Não há problema, Luiz. Mas estava muito interessante, por isso que a gente queria escutar muito. Excelente, Luiz. Excelente. E eu estou aqui, pleiteando aí um convênio com o Luiz, nós vamos conseguir esse convênio com essa universidade dele, que eu quero mandar uns alunos da Uber para a Alemanha, e
vamos lá, vai ser a minha luta contigo. Eu tô lutando junto. Estamos todos juntos. É só aquele problema que eu falei, que a gente acabou de fechar parcerias, eles querem, funcionário público alemão, querem uma pausa para depois fazer outra. No ano que vem já vai dar. No ano que vem já vai dar. É a ideia, é a ideia. Perfeito. Então, os alguém contatos... tem mais alguma questão? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever no chat também, ou pode entrar em contato ou falar agora também. Mas não quero tirar o tempo dos próximos. Vou encerrar então minha apresentação aqui. Pronto. Muito bem, muito obrigado, Luiz, estava interessante. Depois eu vou mais para o final colocar também o nosso QR Code, né, para então as pessoas buscarem a certificação dessa atividade. Então agora vamos então passar para a professora Alessandra Camilo Trindade, então, que vai fazer a sua fala. Eu vou pedir para o Lucas, né, que também está aqui conosco, para projetar, Lucas, os slides da professora aí, para nos auxiliar. Isso, esses aí, né, Alessandra? Isso aí. Só coloca no módulo a apresentação, né, Lucas, isso. Perfeito. Não sei, acho que ainda não está no módulo apresentação, Lucas. Eu compartilhei em PDF, mas eu posso mandar o modo apresentação no WhatsApp para ficar melhor para todo mundo ver. Pode ser, então, pode ser. Eu mandei agora, prof. Tá. Então tá, vou te mandar aí, Lucas, também. Daí... Eu fiz o modelo PDF para navegação, se quiser compartilhar depois com os participantes. E o modo, agora eu mandei o modo Google Slides para a apresentação se ficar melhor. Perfeito. Então, Lucas, agora está no módulo Slides aí, essa última, que eu te compartilhei para te projetar. Mas já pode iniciar a tua apresentação. Muito orgulho que eu tenho dessa professora. Meu Deus, olha lá, por favor. Esse background é fake, tá, gente? É só para... okay? Porque além de... aí também, né? O do Luiz não é, o do Luiz. Não, ele tá profissional, né? O Luiz ele raise the bar e a gente tem que vir forte agora, né, gente? Mas primeiro que, e não é só uma transição de fala, dá muito orgulho de voltar e compartilhar a experiência com colegas, né, com estudantes e colegas de profissão, e ao mesmo tempo é uma forma de reviver a trajetória e de passar assim na memória todas as etapas que eu fui construindo na minha trajetória também, desde a minha sala de aula com o prof. Antônio, com a prof. Miriam, com os colegas, até onde eu estou, e saber que os sonhos que eu tinha lá atrás, as metas que eu tinha lá atrás, elas aos poucos foram se encaminhando para acontecer, claro, com muita ação e com muito planejamento por trás. Eu vou começar falando então, eu sou a Alessandra Camilo, vou reduzir o nome aqui, né, porque o nome é um tratado, e eu sou egressa da UBRA, do Letras Inglês, com muito orgulho, memórias muito felizes, a base da minha formação, a minha escolha como educadora, está completamente enraizada na UBRA, e carrega muito, muito do que eu aprendi com o prof. Antônio, com os professores do curso de letras. Tenho muita gratidão pelas experiências, pela dedicação, pela qualidade e atenção que eu recebi como aluna no curso, e ouvir eles também sempre me inspirou muito a buscar a minha própria jornada, né, na educação, e combinar essa jornada com os sonhos de talvez adolescência, de viver uma carreira internacional. Eu não sabia exatamente como ela ia acontecer, mas eu sabia que ela ia ser internacional, sempre soube. O professor, quando me conheceu na sala de aula, também sabia que eu tinha um inglês básico, muito básico. Eu troquei do curso de português para o inglês, porque eu queria a carreira internacional, mas eu fui só com a vontade, eu não trouxe a habilidade naquele momento, e fui aprendendo e desenvolvendo o idioma, né?
tudo isso, eu não sei como é que eu vou dando o sinal aqui para passar o slide, né? Mas eu acho que já pode ir passando. É Lucas, né? Lucas. Obrigada, Lucas, por ajudar, viu? Eu comecei também, não só como aluna, mas a UBRA teve vários momentos de início na minha carreira como educadora. Eu faço o Letras Inglês, mas eu também inicio como professora de língua inglesa numa rede escolar na Escola Cristo Redentor, da UBRA, e também na Escola São Mateus, da UBRA. E isso, para mim, a escola que te oportuniza a primeira porta aberta para tu exerceres a profissão, ela jamais vai ser esquecida. E entrar numa escola da Rede UBRA, para mim é um motivo de orgulho, porque também é uma escola que entrega qualidade de ensino e que quer professores que entreguem qualidade de ensino também. Então, foi uma oportunidade muito especial para mim. Eu começo como professora de língua inglesa, e eu começo trabalhando com as séries iniciais, e depois na minha jornada da escola da UBRA, eu percorro todos os níveis de ensino até o ensino médio. Mas esse é um TBT especial aí, de sala de aula, de atividade, de prof aí em ação, fazendo parte do ensino de língua inglesa para os alunos de séries iniciais. E passando nessa jornada, então, assim, rapidamente, como é que aconteceu para mim, academicamente falando, só para vocês terem uma percepção de como eu construí a parte de qualificação acadêmica, como é que eu fui pensando aonde eu queria chegar e como eu queria chegar na carreira internacional. Então, eu começo com letras inglesas, eu começo, na realidade, prestando vestibular para letras português, mas eu entendo que eu tenho que mudar. E com essa mudança, eu também tenho que ir atrás do idioma, porque eu não falava inglês, eu venho de escola do ensino público, de Canoas, sou canoense, e foi assim que eu construí até a graduação, a minha experiência na educação. Então, eu entro para letras inglês, luto muito, passo com alguns 6 ou 7 na minha média. Professor Antônio ali olhando, sabendo do suor, do esforço, né? Que não foi fácil. Mas, enfim, consigo, né? Com muito apoio, com muito esforço, mas com muita também motivação dos professores comigo. E entro na Escola UBRA. Na Escola UBRA, então, eu também decido que eu quero continuar a parte acadêmica e aplico para um mestrado em educação na linha dos estudos culturais da UBRA, né? E continuo, né, em contato com o professor Antônio, mas também orientada pelo professor Edgar Kirchhoff, que é outro professor, assim, extremamente importante na minha trajetória, e presente até o último momento, porque vocês vão saber que ele estava em outra banca ali comigo. Então, eu finalizo meu mestrado em Educação e Estudos Culturais, que abre uma outra porta para mim. Então, a UBRA também, por meio do mestrado, abrindo uma porta maior, que é a entrada no ensino superior, quando a Uniriter, em Porto Alegre. Posso falar nomes de co-irmãos aqui? Pode, Alessandra, não tem problema, não tem problema nenhum. A Uniriter, mas então... é que eu quero dizer que ela é modesta, tá? Que ela nunca tirou 6 comigo, e nunca tirou 7. Sempre foi mais alta as notas, tá? Ela suou, claro, ela suou, mas foi sempre uma aluna exemplar, tá? Foi. Obrigada, professor. As memórias, não, são memórias de esforço, com certeza, mas memórias felizes demais, né? E as pronúncias de algumas palavras que eu jamais esquecerei também, lembrando das aulas. Mas, enfim, então, o mestrado em educação na UBRA, ele também me introduz o mundo da pesquisa, porque na graduação a gente aprende muito sobre as habilidades da língua, a parte de formação de ensino, né? Como repassar isso como professor, aprender a transferir o conteúdo para o aluno que está aprendendo uma segunda língua também, né? Já o mestrado vem com um viés de aprender a desenvolver a tua percepção, a tua jornada como um pesquisador
e mais a fundo nessas teorias de ensino e educação. E foi o que o mestrado fez comigo, assim, abriu uma paixão gigantesca sobre pesquisa, sobre publicar artigos, sobre me desenvolver como pesquisadora, como especialista de um assunto. E o mestrado de educação faz isso comigo. O meu assunto foi orientado pelo professor Edgar, que esteve comigo na parte do mestrado. Eu trabalhei os estudos culturais e a literatura cyberpunk, a literatura de ficção científica, e eu fico muito feliz em ver essa trajetória da pesquisa também, porque no momento que a gente está com inteligência artificial, no momento que eu falava sobre a minha pesquisa, as pessoas falavam assim, essa pesquisa aí tá meio, né, assim, muito futurista, tá? Muito sci-fi, tá? E agora vendo a nossa condição e a nossa interação com a inteligência artificial em comparação ao estado da arte lá em 2013, é muito mais palpável a pesquisa e os resultados que eu já tinha visto nela lá naquele momento. Mas, enfim, entro na Uniriter como professora de letras do corpo docente, uma trajetória extremamente feliz, de muita aprendizagem. Me preparei muito também para a sala de aula. Entrei na sala de aula me sentindo preparada, mas também encarando bastante desafio. Não é fácil estar na frente de alunos que querem se tornar professores e ter o compromisso, né, a responsabilidade de entregar para eles o que eles precisam para sair da sala de aula como professores. E também mais um momento de muito esforço para conseguir entregar esse conteúdo para eles. Nesse meio tempo, como professora da Uniriter, eu vou atrás, né, gente, porque eu também fui atrás de várias oportunidades para entrar no caminho internacional. A Uniriter fez uma parceria com a Laureate Universities e se torna também um híbrido de universidade internacional, porque a Laureate é daqui, dos Estados Unidos, e então eu já vejo um pouquinho desse meu percurso se relacionar com a jornada internacional. Mas eu descobri que o caminho talvez mais acessível para mim seria entrar por escolas internacionais, porque elas existem em qualquer lugar do mundo. E em Porto Alegre, aqui, a existente em Porto Alegre, a Escola Internacional Accredited, que a gente fala que tem a validação de currículo internacional, é a Escola Pan-Americana, que é a International School of Porto Alegre, que é a Pan American School of Porto Alegre. E abriu uma vaga para a coordenadora do curso da parte do currículo de português. E eu apliquei para a vaga, pensando, eu vou entrar na escola por alguma forma, de alguma porta, eu vou entrar. Mas eu queria muito, era o currículo internacional, eu não queria ficar no currículo de português. E eu aplico, e o superintendente da escola pergunta, Alessandra, por que tu quer o português? Só porque tu fala português? Porque toda a tua experiência, todo o teu vínculo está com a língua inglesa, né? Pelo que o teu resumê me mostra. E eu falei, olha, se tiver uma vaga no internacional, eu quero a vaga no internacional. Eu abro mão, era para ser coordenadora do currículo, eu disse, tem uma vaga de professora, eu entro para a sala de aula. Eu quero ser professora do currículo internacional. E ele tinha uma vaga. E eu peguei essa vaga, era para ser professora de terceiro ano do ensino fundamental. Então, o meu dia, nesse momento que eu estou ali no final do mestrado, já terminado, eu dou aula todas as noites na Uniriter e manhã e tardes no Pan American School. Então, o meu dia era manhã, tarde e noite de aula. Manhã e tarde com os alunos do ensino fundamental e à noite vendo, né, toda aquela experiência dos alunos ali, necessidade sendo transferida por outro ponto de vista para os professores, transferindo como é que eu estava trabalhando com os alunos. Então, foi uma experiência, assim, intensa e riquíssima para mim. Foi uma formação in action, assim, vivendo os dois olhares da formação do professor, né? Enquanto eu também me formava uma professora de currículo internacional. Nesse caminho, eu encontro aqui, nessa área laranjinha, um desafio, ensinar matemática, uma pessoa das humanas, porque o professor do currículo internacional, ele vira um professor regente, que a gente fala mais, que é o homeroom teacher. Ele tem 3 ou 4 subjects que ele é responsável, sendo eles linguagens, né, literacy, humanidades ou estudos sociais, matemática, e algumas escolas dão para esse professor ciências,
para ensinar em língua inglesa. A parte das humanidades e da linguagem foi um pouco mais acessível para mim, por todos os meus estudos. A parte da matemática, eu como aluna de matemática também, e senti um maior desafio. Então, eu busquei o mestrado para me especializar em matemática em escolas internacionais, e eu fiz a especialização de 2017 a 2019. Nesse meio tempo do mestrado, eu também queria continuar crescendo na parte da Uniriter para a parte de liderança educacional, e eu aproveito a oportunidade da Uniriter também, que tem um doutorado em letras ativo naquele momento, e entro no doutorado pela Uniriter, que também acontecia em parceria com a UX. Então, nesse momento, eu estou dando aula manhã, tarde e noite, estou fazendo doutorado e fazendo mestrado em matemática, mas estou sobrevivendo, estou ali firme e forte. Porque o objetivo o estudo nesse momento era temporário, mas ia passar, a demanda. Mas a certificação era muito importante para eu conseguir chegar no exterior, né, que era sair do Brasil e ter a minha experiência internacional. E, finalizando o doutorado, eu consigo fazer a transição para os Estados Unidos, que eu já vou passar para o próximo slide. E a última certificação que eu tive, eu só coloquei aqui nessa trajetória, que foi recente, agora 2020 a 2023, eu consigo uma certificação em liderança educacional pela Escola de Educação de Harvard, que eu faço com uma outra intenção que vocês vão entender mais em seguida ali nos próximos slides. Lucas, desculpa, fiquei muito tempo nesse slide aí, vou ser mais objetiva. Mas tudo isso, toda essa trajetória... Ai, não, olha a foto! Me mostra um ciclo lindo. Um momento, assim, que... Sabe quando tu vê, assim, tudo tá fazendo sentido agora? Porque o aluno do meio, o Luciano, ele é meu aluno de graduação, eu sou paraninfa dele, mas eu tenho o orgulho de ter, nessa formatura, o meu paraninfo presente, que é o Antônio. E o Antônio, né, trabalhando... O Luciano trabalhando na escola de Ele conexão... trabalhou comigo. Com o Antônio, na FISC. Então, foi uma coincidência do universo que aproximou novamente a nossa trajetória, e eu com meu paraninfo, o Luciano comigo de paraninfa. Se Deus quiser, o Luciano vai ter os paraninfos, vai ser paraninfos, né, em outras... Com certeza. Continuando a trajetória, mas só para salvar aqui uma memória especial de todo esse trajeto aí educacional. Vou passar para o próximo, Lucas. Então, com essa formação toda, eu começo a dar aula nesses currículos. Na primeira imagem ali, eu estou dando aula de ciências, eu aprendo muito sobre o conteúdo e o currículo internacional de ensino de ciências, que se chama Next Generation Standards, Science Next Generation Standards, que é o que as escolas internacionais, na sua maioria, seguem. Na Uniriter, eu desenvolvo mais e mais o meu conhecimento sobre literatura internacional, estudos culturais, e começo a implementar mais e mais a minha percepção de como ensinar isso para os alunos e como os alunos podem participar e implementar isso nos estágios, nas experiências deles. Pode passar, Lucas. Obrigada. Eu também começo a aprender muito mais sobre o currículo internacional de escolas IB, e se você quer ser um professor na escola internacional, salva isso. Escolas IB, elas são presentes no mundo. Você tendo formação ou certificado, sejam eles online ou presencial, você tem portas abertas para qualquer escola no mundo, seja o continente que você está visando aí. Quero ir lá estudar com o Luiz e ficar na Alemanha fazendo meus estudos e ter uma formação acadêmica. No meio tempo, eu vou procurar uma escola IB para ser um professor substituto, para ter uma experiência de escola. Não sei se é possível no visto, mas é uma possibilidade, porque escolas IBs, elas existem no mundo inteiro. E foi isso que eu foquei nas escolas IB, porque o Pan American é uma escola IB, que significa International Baccalaureate, e é um currículo que forma para a educação global. Ele não se vincula a uma educação nacional. Ele se vincula a um currículo e a standards de educação global, que se alinham em todas as escolas internacionais no mundo. E o PYP é um módulo desse currículo, que é o Primary Years Program, que é para ensino fundamental na escola internacional. Pode passar, Lucas.
E com esse desenvolvimento e com a aplicação do meu mestrado em matemática, eu também começo a desenvolver mais pesquisas em matemática, matemática para a vida real, matemática para alunos internacionais que têm que aprender a contar, monetizar dinheiro em diversas moedas no mundo, dando aula para alunos em Porto Alegre de famílias asiáticas que não entendiam por que a gente chamava o dinheiro ou contava os cents daquele jeito, e tinham outra organização monetária no país de origem. Então, eu fiz pesquisas também para ajustar a parte de diversidade no ensino internacional, que é uma parte que ainda me fascina muito. Eu tenho bastante interesse e motivação de trabalho, assim, de pesquisa. Pode passar, Lucas. Então, salvando aqui como recurso para quem está participando, salve esses nomes, comecem a dar uma pesquisada se vocês quiserem realmente percorrer uma trajetória internacional para dar aula em escolas, tá? Vocês não precisam ter todas essas formações acadêmicas que eu falei, vocês não precisam necessariamente chegar com um doutorado aqui. Ter é um diferencial, vai te colocar num diferencial. Estar planejando as próximas etapas da formação, tá ok também. Ter formações ou workshops, atender seminários e conferências dessas organizações faz a diferença. Porque quando você for entrevistado, você vai saber responder perguntas específicas sobre esses currículos e esses programas. Então, salva eles. Pode passar, Lucas. O que mais nesse meio tempo, né? Porque uma coisa eu aprendi, vai construindo aos poucos, não deixa para construir tudo no momento que você falar, agora é o momento de eu me mudar. Não. Eu comecei 2 anos antes com um portfólio, eu comecei a montar o meu portfólio digital, eu abri uma página e comecei a salvar todas as experiências que eu estava tendo com os meus alunos, as pesquisas que eu estava desenvolvendo, os projetos que eu fazia com eles, as formas de testagens, avaliações, e assim eu ia documentando, bem como esses certificados que vocês estão vendo aqui, eu fazia online certificados de workshops do IB, para aprender a dar aula de estudos sociais, tem várias categorias do estudos sociais do IB, para aprender também da parte de literacy, de ensinar a linguagem da base, das habilidades de base, estratégias de leitura no ensino internacional. Então, eu fui construindo isso com o tempo. Então, vai alimentando o currículo, vai alimentando o seu portfólio, vai salvando os seus certificados, vai dando conta dos seus registros de imagem, de fotos, porque tudo isso no momento de competir por uma vaga na escola internacional faz a diferença. Pode passar, Lucas. Quando eu fui aplicar, e eu já estava com esse material pronto, eu me cadastrei num site de feiras internacionais para jobs de professores que querem dar aula em escolas internacionais. Uma das plataformas mais fortes deles, e eu não trabalho para eles, tá? Não estou fazendo propaganda aqui, mas funcionou para mim e consegui um trabalho. Então, se tiver interesse, funciona para vocês também. Ela se chama Search Associates. Eles são uma organização de vários líderes escolares que se reuniram e fundaram essa organização para criar feiras internacionais que acontecem em locais determinados. Às vezes eles alugam um hotel e eles montam no salão desse hotel uma feira de várias escolas que vão lá recrutar professores. E a gente faz as entrevistas no próprio hotel. Então, esse é o calendário do ano de 2025. Aqui eu atendi e aqui eu consegui o meu trabalho, iniciou na feira de Cambridge, que não é em Cambridge, é em Boston. Mas Cambridge é um condado, um distrito de Boston. E eu me programei para ir para lá. Como o Luiz falou, juntei as economias, vendi aqui e ali, me organizei, e eu sabia que era um investimento que eu tinha que estar pessoalmente lá. Hoje em dia, e depois do Covid, porque eu fui em 2018 para 2019, essa plataforma se desenvolveu muito, como tudo, né? Depois do Covid, ali eles acharam meios de fazer essas feiras acontecerem internacionalmente, online. Então, é muito mais acessível e menos investimento em termos financeiros participar dessas feiras, conseguir entrevistas, aplicar para trabalho. Então, é um recurso que eu recomendo, é um site que eu recomendo para ficar de olho, para ficar pesquisando oportunidades. Ali você descobre quais os benefícios da vaga,
onde a escola está localizada, quais os benefícios que eles te dão financeiramente para te fazer a mudança, se eles te dão um aporte para mobília de casa, para aluguel, para voos, tudo, além da posição mesmo que você vai desempenhar como professor. Tem oportunidades de trabalho para professor, tem oportunidades de trabalho para professor assistente, se você não tiver ainda experiência. Tem oportunidade de trabalho para especialistas. Eu sou um professor que fala inglês, mas eu gostaria de dar aula de drama, de music, de tecnologia. Eles aceitam e eles são muito fluidos na tua formação. Tu não tem que ser assim, eu me formei em letras, eu vou dar aula disso. Não, eles são muito abertos para a experiência que tu traz e para as vagas que eles vão te ofertar também. Nessa feira eu recebi uma oportunidade em Dubai, eu recebi uma oportunidade no Catar, no Senegal, em Roma, porque eu entrei em várias filas para praticar entrevista, porque eu queria Nova York. Então eu fui indo nas outras filinhas lá e fui, eu quero posso entrevistar? Posso entrevistar? Quando eu chego na fila da escola que eu queria, eu já estou mais situada, já passou um pouco do nervosismo, já quebrei um pouco o gelo da entrevista, e eu aplico para a escola que se chama aqui em Nova York, The United Nations International School, que é a Escola Internacional das Nações Unidas, fundada há 75 anos, por um grupo de pais das Nações Unidas que recebeu a base de Nova York como base de missão, mas essa escola tomou uma proporção tão grande que hoje a gente tem metade da nossa comunidade como filhos de pessoas trabalhando para as Nações Unidas aqui em Nova York, mas a outra metade são famílias internacionais, pessoas que estão morando aqui, mas que querem que os seus filhos tenham uma educação internacional, e, além disso, que querem também uma conexão com os princípios e os valores das Nações Unidas na formação de um cidadão global, com pensamento crítico global. Então, foi assim que eu consegui a oportunidade. Pode passar para o próximo, Lucas. E hoje, né, amanhã, no caso, é um dia muito especial lá na escola, são a celebração dos 80 anos das Nações Unidas. As Nações Unidas, como instituição, está vivendo vários desafios globais, né, pela situação global por si, pela resolução de conflitos mundiais, pela forma como isso está acontecendo, mas ela continua sendo a maior organização mundial para recurso e suporte, e que advoga pela paz no mundo e dá suporte para pessoas em situações de risco, em situações de falta de recurso, é a que mais tem a logística preparada para fornecer recurso para comunidades em situações críticas. Pode passar, Lucas. Ela fica situada em Manhattan. Ela é uma escola que fica num campus muito bonito, fica dentro do East River, que é o outro lado do rio, não é no Hudson. E ela foi também um prédio doado pelas Nações Unidas, é uma escola que ela não tem fins lucrativos, todo o recurso que ela gera, ela investe em educação, e ela também recebe muito recurso de organizações para investir na educação e para investir em projetos internacionais. Outra oportunidade para esse grupo aqui. Estou dando uma aula numa escola local, em Canoas, Porto Alegre, quero fazer uma troca de experiência dos meus alunos com a Escola das Nações Unidas, só me chamar. A gente pode fazer um projeto bem bonito com os alunos, com uma troca de experiência. Nós temos departamento de língua portuguesa dentro da escola também, que pode fazer outra conexão com os professores daqui. Nós recebemos professores visitantes. O professor Antônio quer organizar um grupo, fazer uma trip para Nova York, organizar direitinho e quiser passar uma temporada e visitar a escola, fazer observação de aula, é só falar comigo e a gente faz um programa bem legal de visita. Vou levar uns professores aí para tu guiar uma visita. Com certeza vai ser um prazer e vai ser uma troca muito, muito especial. Pode passar para a próxima, Lucas. Então, só para você situar assim em termos geográfico, porque às vezes as pessoas me perguntam, me mostra exatamente onde é que está localizada. É bem no cantinho ali, para vocês saberem, é uma escola. As Nações Unidas está onde a setinha azul está mostrando, ela não fica dentro do headquarters das Nações Unidas, ela fica um pouquinho mais abaixo no East River, e ela é exatamente aquele triângulo ali, aquele pier dentro do rio. Pode passar, Lucas.
Hoje, eu entrei na escola como professora de 4º ano, e eu falo, né, eu vendi a alma para qualquer vaga para sair e pegar aquela oportunidade, né? Se eles falassem, Alessandra, quer ser professora assistente? Se der para minhas condições ir para lá, eu vou, porque eu sabia que tendo a oportunidade depois, a gente só mostra um pouco do serviço ali, mostra o esforço, outros caminhos vão se abrir. E foi a situação que aconteceu. Eu chego em Nova York em julho de 2019, eu começo o ano letivo quando eles começam aqui, que é no final do verão, então foi no início de setembro, e no início de outubro, a vice-diretora da escola, a assistant principal, anuncia a sua aposentadoria depois de 30 anos de escola, e uma vaga se abre. Eu fui um pouco hesitante em aplicar, porque eu estava pensando em talvez consolidar mais a minha experiência como professora e não ter uma ambição tão grande de aplicar para uma outra vaga imediatamente. Mas conhecendo o meu time de liderança da escola, eles foram me conhecendo também, eles falaram, por que tu não aplica? Tenta, se não der, não deu. Foi um processo bem exigente, teve vários candidatos externos também, não só interno. E no final do mês de dezembro, então de setembro a dezembro, eu fiquei nesse processo seletivo interno com outros candidatos e externo também. Em janeiro de 2020, eles fazem a oferta, então, da vaga de vice-diretora para a escola, e eu digo sim, sendo que em março de 2020 o Covid vem e faz essa situação ficar muito difícil para mim, para todo mundo no mundo, né? Mas foi uma transição também, outro momento bem intenso de transição, de muita aprendizagem, e hoje eu tô, esse na foto é o diretor, eu sou vice-diretora assistente dele, ele é francês, trabalha na escola também há mais de 11 anos, e é um líder que me auxilia muito, uma pessoa que me ensina muito todos os dias também, muita gratidão, o nome dele é Pascal Vallet. Pode passar, Lucas. E olhando para essa trajetória, assim, e para o que eu posso compartilhar com vocês, além dos recursos que eu botei nos meus slides, e falar, vão atrás deles, eles são reais, eles existem, eles são acessíveis para qualquer pessoa que queira aprender sobre currículo internacional, e talvez se você não quiser ficar muito longe da família ainda, tem escola internacional em Porto Alegre, tem escola internacional São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, fica ainda dentro do Brasil, dá para dar um pulo em Porto Alegre, voltar, ver pai e mãe, se não quiser ainda ter a experiência completamente internacional, pode ter a experiência do ensino internacional dentro do Brasil, e depois alçar um voo maior, né, ir lá ver o Luiz na Alemanha, e conseguir lá uma trajetória internacional realmente fora do país. Mas eu acho que, eu acredito que para tudo isso, né, a gente tem que sempre pensar a transformação que a gente quer promover, né, nessa trajetória. O que tu busca com essa formação? O que tu busca indo para a Alemanha num programa que o Luiz pode te auxiliar? O que tu busca como um professor que quer percorrer um caminho internacional? Que transformação é essa que tu queres promover, né? Pode passar, Lucas. E eu sempre me deparo no espelho e na janela, porque eu tive muitos momentos que tu olha muito para ti, para as minhas ambições, e tem muitos momentos que tu olha o que tu quer inspirar, né? Tu quer abrir janelas, portas para os teus alunos. E é um equilíbrio que não é fácil de encontrar, porque a gente quer achar as nossas motivações, mas também quer achar um propósito, né? E como encontrar esse propósito numa carreira internacional. É uma pergunta que não tem resposta, não esperem de mim essa resposta, ok? Mas fiquem navegando entre os dois, com certeza. Não fiquem olhando demais no espelho, porque a gente às vezes se perde ali nas motivações e talvez as nossas motivações não levem a gente para o caminho mais fácil. Então, olhem também as oportunidades na volta, olhem os outros propósitos, aonde você quer atingir, aonde você quer fazer impacto, ter um impacto, né? Pode passar, Lucas. E o objetivo realmente é transformar um espelho em janela, tipo, traz a motivação dentro do propósito e abre esse propósito. Eu sempre tive o propósito de ser professora, mas eu sabia que dentro dessa profissão eu fui me descobrindo como uma pessoa que gostava de liderar, que gostava de entregar operacional, que gostava de auxiliar professores a entregarem ensino. E assim eu fui me desenvolvendo como uma líder educacional. E agora eu sei que mesmo tendo uma paixão gigantesca pela sala de aula, eu gosto e eu tenho uma paixão gigantesca por auxiliar a minha equipe a entregar um propósito dentro da sala de aula. Eu gosto de discutir currículo com a parte de direção de currículo. Eu gosto de discutir projetos com a parte de direção de projetos. Eu gosto de discutir o operacional
mas saiba que o diretor também tem que responder por que o banheiro está estragado, só para você saber, tá? Então, essa é a parte que não é operacional, que a gente tem que cuidar também. Mas eu ainda me encanto muito pela parte que me motivou desde o início, que foi a educação, que foi a sala de aula, e que é o que faz eu continuar buscando oportunidades de continuar impactando a sala de aula. Pode passar, Lucas. Então, eu falo que é o agir local com impacto global, e esse global não precisa ser mudar o mundo, mas é um impacto que a gente pode fazer maior, né? O impacto na nossa comunidade, que pode atingir outros de uma escala maior, com certeza. Pode passar, Lucas. Eu, descobrindo mais sobre as Nações Unidas, eu também me vinculei mais sobre metas que são globais, mas que podem ser minhas, e uma delas é a educação de qualidade. Eu adoro falar para professores, eu adoro aprender com professores, com esse grupo, com outros convites. Eu vou estar sempre presente, sempre que o professor Antônio me convidar, porque é uma troca que eu sei que traz muito para mim e que eu posso também compartilhar um pouco do que eu fiz e tenho feito. Eu busco a igualdade de gênero porque a liderança, ainda que educacional, no Brasil a gente vê mulheres em posição de coordenação bastante na escola, né? No exterior ainda tu vê os principals, os diretores ainda são muito masculinos, são muito a presença do homem, do masculino. E nada contra isso, mas a gente busca também a nossa presença e a igualdade da mulher na liderança escolar, porque geralmente ela fica no patamar do ensino e da sala de aula, então eu tenho uma meta também de ajudar aquelas pessoas que querem buscar uma liderança escolar, uma trajetória nesse ensino, né? Pode passar, Lucas. E para vocês saberem mais, assim, sobre a Agenda 2030, ela não é uma agenda que a gente fala das Nações Unidas, ela é uma agenda do mundo, é uma agenda de todos, e qualquer professor pode buscar essa agenda para dentro de um projeto especial, um projeto dentro da sala de aula, e conectar com algo que esteja acontecendo na prática com os alunos. Para vocês saberem, a Agenda 2030, ela encerra o prazo dela em 2030, muitas metas não foram batidas, especialmente a meta 16, que é a paz, né, paz, justiça e instituições eficazes, é uma das que realmente precisa de muito foco, mas tem muitas metas em ambiente, em educação, em outros impactos sociais que são bem bonitas e reais e que podem ser vinculadas a projetos que vocês desenvolvem na sala de aula também. Pode passar, Lucas. Aqui tem duas palavras de duas pessoas que eu trago das Nações Unidas, o atual Secretary General, que é o Antônio Guterres, português, vai falar amanhã lá para os alunos também, e ele fala que todas as esperanças para um mundo melhor, elas estão no público jovem. Vocês são um público jovem, nós somos ainda um público jovem, eu posso dizer isso, e a gente ainda tem muito para fazer, muito para entregar e muito para impactar. E o Kofi Annan, que também falou muito sobre o futuro pertencer a gente, né? Então, pensa também na trajetória profissional de vocês. Vocês estão na liderança. Peguem o fio da trajetória de vocês e teçam teçam o caminho que vocês acreditam que é de vocês. Eu sou a Alessandra, eu cresci na Estância Velha, eu estudei na Escola Municipal Guajuviras, e eu estudei na Escola Estadual Érico Veríssimo, e eu sou muito orgulhosa de onde eu consegui chegar, mas eu também tenho muito orgulho de saber que eu posso, de alguma forma, ajudar outras pessoas a chegarem aonde eles querem chegar também. Pode passar, Lucas. E agora é a pergunta. Quais são as metas de vocês? Sejam elas globais, pessoais, de propósito, de carreira, de ensino, de aprendizagem? Só uma pergunta sem resposta, só para ficar na reflexão de todo mundo, como um fechamento. Pode passar, Lucas. E só para vocês saberem, eu continuo nessa minha busca também, e eu estou iniciando agora na Escola de Management de Yale, uma certificação em liderança especificamente para mulheres se colocarem e como se liderarem com influência e com um lugar de poder que a gente pode ter na liderança também. Então, estou muito entusiasmada para esse próximo passo aí. Pode passar, Lucas. E é isso, gente, tem contato aí, tem LinkedIn, tem Twitter não muito ativo, tem um Instagram, e tem uma mãe aqui de um bebê de 1 ano e 8 meses, que não está gritando aqui na porta, mas ela se comportou bem, não me chamou,
E é isso, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta que eu não responder aqui, vocês me seguirem nas redes sociais, podem compartilhar lá que eu respondo alguma indicação, alguma, enfim, referência, tá bom? Maravilha, que maravilha. Excelente. Como sempre, né? Iniciamos muito bem essa noite com o Luiz, dando um show sobre a Alemanha, falando tanto, um professor que se apaixonou pelo ensino e que eu conheci ele aqui em agosto e vi o quanto brilhava os olhinhos quando eu trouxe os alunos para ele falar. E agora, na sequência, essa querida aqui, que também toda frase que ela fala, a gente se apaixona, né? E que bom, eu fico muito feliz. E vamos continuar nessa onda, recebendo a fala da Kathleen. E quero te dizer, Alessandra, que eu vou fazer uma atividade em novembro com o nosso NEABI, que é o núcleo que nós temos aqui, Afro, para celebrar a ODS 17, da diversidade cultural e igualdade étnico-racial. Uhum. Queria ver se tu não quer convidar um dos teus professores para fazer uma fala nessa dia, né? Um professor que desenvolve algum trabalho na tua escola, que busca a meta do objetivo da ODS 17, né? E então eu gostaria muito de receber uma fala de um professor que está fazendo na prática. O que tu acha? Com certeza. Vamos fazer acontecer, prof. Vamos fazer. Kathleen, tu tem uma pergunta. Gente, eu tenho várias. No fim é para mim falar, mas eu quero mais é perguntar. Não, No mas fim, agora já até mandei mensagem pro Luiz aqui para salvar o contato também, aproveitei, né, a deixa, porque eu tô vendo aí uns PhD, Luiz, fiz aplicações na Suíça, alguns na Alemanha, me informei. No fim, acho que a gente pode trocar uma ideia legal. Mas aproveitando o gancho, antes de eu iniciar de fato, já aviso que eu não sei porque meu PowerPoint não está abrindo. Tentei no meu tu quer computador mandar para mim? Não tá abrindo no computador do trabalho, acho que eu devo ter salvado em algum formato errado, não sei nem no meu computador E tu normal. não quer mandar para mim Eu no vou ver aqui WhatsApp? se eu consigo, só um minutinho, porque ele não tá abrindo de forma alguma. Eu acho que talvez pode ser meu pacote Office que deve estar desatualizado. Enfim, vou dar uma olhadinha aqui. Mas antes de eu iniciar isso, eu queria falar que a Alessandra, não uma fala dela, mas eu não sei se o Antônio comentou também, mas você usou muito ali uma fala da questão de inspirar pessoas, inspirar os nossos alunos ou qualquer pessoa que a gente troca uma ideia diferente. E hoje o motivo de eu estar na Irlanda tem uma razão, obviamente, mas foi tudo devido a uma palestra que você fez em 2020? Foi 20, Antônio? Foi 20, acho. Foi 20. Foi 20, foi na pandemia, eu acho, não lembro Sim, sim. exatamente, mas eu Sim, tenho a sim. impressão que foi. E, Sim. e foi uma palestra que Ela você falou para os fez, alunos aí de você. letras. Foi para os alunos de letras, você fez. Eu acho que foi a primeira palestra que a gente teve da questão de carreira internacional e foi com você. Eu lembro disso. E foi logo depois da sua palestra que eu comecei as minhas aplicações para o mestrado, logo Viu, em seguida. Alessandra? Viu, Alessandra? Me Viu? inspirou. Eu fico muito feliz de saber disso, Kathleen. Sim. Méritos teus, mas eu fico feliz de saber que, de alguma forma, eu contribuí com um pouquinho. Sim. E Não, hoje tu vai surreal. ouvir, ela faz um excelente trabalho lá na Irlanda. É surreal. Lindo, lindo, lindo. É surreal. Bom, Antônio, eu botei aqui para te enviar, mas eu não sei se vai enviar, porque minha conexão não tá Vamos muito ver. boa. Vamos ver. E eu tô conectada no Wi-Fi do telefone, porque meu Wi-Fi da casa aqui não tá muito legal hoje também, tá? Tá, vamos ver se tu manda aí. Enfim, daqui a pouco chega. Vamos ver se chegar, daí você vê para abrir. Enquanto isso, eu vou falando. Tá, pode falar. Bom, então, como já falei, a Alessandra foi uma inspiração para seguir uma carreira internacional. E falo isso com muito orgulho, porque eu comecei tudo em 2020, todo o meu processo seletivo de mestrado foi todo do Brasil. Sim, eu apliquei acho que para mais de 10 países, incluindo Coreia do Sul, China, Estados Unidos, que vocês imaginar, eu apliquei, gente. Sim, estourei cartão de crédito, porque como o Luiz falou, a gente paga por taxa de inscrição do curso. Então, como eu fiz vários,
Aí tem a questão de conversão da moeda corrente, juntamente com o IOF, o limite do cartão foi lá em cima, e parcela e reparcela cartão e vira uma bola, mas a gente dá conta, né? E nisso eu descobri Malta, porque na verdade a minha intenção de vida sempre foi fazer algum curso no exterior, seja de curta ou longa duração. Eu nunca tive muito para mim, assim, antes da graduação, de fazer um mestrado, mas eu queria passar um tempo fora. Eu queria ser intercambista, passar perrengue mesmo, botar a mochila nas costas e sair. Essa era a minha meta, né, na minha cabeça. Porém, comecei engenharia química, fiz 2 semestres de engenharia química, sou formada como técnica em química também. Aí fiz 2 semestres de engenharia, mas daí eu conheci a matemática. Conheci ali a derivada integral. Não deu certo, nossa relação não fluiu como eu imaginava. Aí eu troquei de curso. Bem na época, eu lembro que a Ubra abriu bolsas ProUni, 100 bolsas ProUni para letras em inglês, 100%. Eu olhei, é Deus mandando um sinal. É isso aí que eu vou fazer, porque eu gosto de inglês, já fazia cursinho de inglês na época e achava que meu inglês estava arrasando, galera. Eu cheguei na faculdade, passei tanto perrengue quanto a Alessandra, mas foi divertido, tem muita história para contar. Aí fui para a faculdade, fiz letras, teve a pandemia no meio tempo, então eu aprendi que o meu perfil de estudante, que era um perfil de estudante presencial, eu tive que me adaptar às aulas online, me redescobrir nas aulas, entender os meus desafios, novos desafios, porque é aquele negócio, não é simplesmente tomar uma decisão, seja no Brasil ou em qualquer outro país. Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que bancar a decisão, tem que ir até o final. Porque durante o processo de decisão vai ter muito perrengue, vai ter muita vontade de desistir, vai ter muita vontade, não, não quero mais. E mudar os ares. E não que seja errado mudar os ares, mas às vezes é um sonho tão grande, a gente desiste no primeiro obstáculo, que a gente acaba deixando muita coisa para trás que a gente poderia ter vivido. E nesse meio tempo, eu já, assim, já trabalhei em multinacional no Brasil. Tive a oportunidade de ir para a França, trabalhei 2 semanas na França quando eu trabalhava na multinacional como analista de planejamento comercial. Foi meu primeiro contato com uma viagem ao exterior. E eu fui para apresentar um projeto para o CEO da empresa, um projeto que eu havia desenvolvido. Aí qual que era a minha primeira frase que eu falei para ele também? Eu não falo inglês. Eu estava morrendo de vergonha. No fim, o primeiro dia eu só chorei porque eu não entendia nada. Aí o segundo eu comecei a falar pelos cotovelos, que tinha que mandar eu ficar quieta, porque eu não queria mais ficar quieta, queria só conversar em inglês, porque eu tava me achando na minha cabeça, eu era, nossa, super inteligente. Aí apresentei o projeto, fiquei em terceiro lugar, porque o meu projeto demandava muita tecnologia. E ali deu o estalinho. É isso que eu quero. Eu quero conhecer o tamanho desse mundão. E em conjunto veio a palestra da Alessandra, que eu ainda lembro da palestra. Eu tenho as anotações daquele dia, Alessandra, tenho. Fiz várias hoje também. Aí veio a palestra da Alessandra, eu comecei as aplicações, comecei a fazer as aplicações em vários países, tanto dentro dos programas dos países, quanto propriamente com a universidade. Porque eu pensei, se eu não ganhar do programa, eu vou ganhar uma bolsa por ser lembrada, porque eu vou ganhar na insistência. Sou brasileira, nasci para isso. E fiz. Dito e feito, gente, assim, ó, o meu computador era bem velhinho na época. E eu lembro que abria várias abas de várias universidades. Daí eu entrava no currículo que eu queria do curso, ia no corpo docente, abria o e-mail de todos os professores e do coordenador, obviamente. Selecionava quem eu via que era mais da área, assim, que era condizente com o que eu queria pesquisar. Montava um e-mail-chave para todo mundo e mandava um por um, me apresentando, dizendo um pouquinho do meu background, assim, mencionando algumas coisas, e o projeto de pesquisa que eu tinha em mente. Aí comecei a mandar e-mail, daí eu comecei a receber, daí eu pensei, gente, eu tenho que dar conta de responder isso aqui agora, né? Tá na hora, Kathleen. E nisso começou a surgir a oportunidade de fazer entrevistas dos processos seletivos. Infelizmente, eu não fui contemplada com nenhuma bolsa governamental. Eu concorri na Irlanda, a Irlanda foi a que eu fiquei mais bem colocada. Deu cerca de 3.000 inscritos e eu fiquei entre os 15 finalistas. E era somente 10 vagas.
Só que daí, como eles ficaram em dúvida entre 15, eles postergaram um pouquinho o processo, tipo, a gente vai estender mais 2 semanas para analisar com calma. E infelizmente eu não ganhei. Fiquei muito chateada na hora, chorei horrores. E aqui na Irlanda é um pouquinho diferente. Aqui, primeiro, a gente faz a matrícula para depois fazer o processo da bolsa seletiva. Então, se tu ganhar bolsa, tu finaliza a tua matrícula. Se tu não ganhar bolsa, tu tem a opção de pagar particular se você, né, tiver condições, ou tentar algum outro financiamento da própria universidade, se tiver interesse. Como eu não tinha dinheiro, eu tinha um sonho e eu estava no Brasil com o intercâmbio para Malta pago. O intercâmbio pago de 1 mês, se eu não me engano. E aí eu pensei, quer saber? Não custa, né? Vamos dar uma tentada assim com a universidade para ver se há alguma flexibilização de taxas. Porque eu sabia que eu sendo estudante internacional, as minhas taxas geralmente podem ser o dobro até 3 vezes mais, dependendo do país. Aqui na Irlanda, tem universidades que são, digamos, é como se for, como é que é o Nike tem aí que define as notas, né? Eu não lembro agora o nome do órgão. Isso, a gente tem o ranking das universidades. A que eu estudei é a primeira colocada no ranking de educação, porque o foco da universidade que eu estudei é somente cursos de educação. Aí tem as outras de medicina, enfim. Nisso, na que é a mais ranqueada na de medicina, eles têm curso de educação, mas não são tão bem colocados. Porém, se tu quiser entrar nesse curso de educação, vai ser, digamos, 75 mil anual. Se teu curso for 2 anos, tu vai pagar 75 por ser estudante internacional. Se tu for europeu, vai ser tipo 13. Se tu for irlandês de fato, aí é 5, 10, 15. Como eu sou estudante internacional, eu não tinha muitas opções. Ou era bolsa, ou era bolsa, ou era bolsa. Era um dos 3. Eu não tinha muita opção. E eu não queria virar uma bola de neve no cartão ou o meu nome no banco para pagar 1 ano e depois ter que fazer outro e outro e outro. Aí o que que eu fiz? Como eu vi que eu não fui selecionada, eu mandei um e-mail para a coordenadora do curso. Assim, mas gente, naquele dia a Globo perdeu de me contratar, porque podia ter me contratado. Podia, gente, assim, ó. Mandei uma carta, assim, um e-mail, mas era quase uma carta, porque dava umas 2 páginas, eu acho. Aí escrevi tudo, assim, da minha trajetória de vida, basicamente, na educação, na faculdade. Lembro que pedi referência para o Antônio, pedi referência para o Edgar. Na época, acho que era Fabiano também, era nosso professor. Pedi referência para todo mundo, do trabalho, enfim. Aí já trabalhava de professora na época também, porque eu comecei como estagiária e fui efetivada em uma escola particular na minha cidade, que é Sapiranga, que é próximo à Estância Velha, não é muito longe não. E fui. Fui com a cara e com a coragem com o e-mail enviado. Daí mandei para a universidade: olha, infelizmente não vou poder fazer o curso, porque eu não tenho condições de pagar, porém eu estou indo tal ano para a Irlanda, porque como eu tinha Malta e estava rolando a possibilidade da bolsa, eu pensei, se rolar a bolsa, eu troco o intercâmbio. Eu, em vez de pegar 1 mês em Malta, eu pego 6 meses na Irlanda. Aí eu vou antes de iniciar um mestrado para trabalhar, fazer dinheiro, ser imigrante, o que eu quero ser, né, na minha cabeça, era a melhor coisa do mundo. Aí fui. Aí nisso mandei um e-mail dizendo que não ia ter condições, que eu estava cancelando todo o processo que eu estava vendo com eles do mestrado. E nisso eles mandaram apenas um e-mail escrito assim: Kathleen, podemos marcar uma reunião? Eu pensei, gente, eles vão marcar uma reunião para me dizer não. Na cara, assim, nossa, que insensível. Mas tudo bem, vamos lá, Kathleen, vamos fazer. Aí falei, não, claro, podemos marcar, eu tô no fuso horário tal, qual horário fica bom para vocês, que eu me organizo. Aí era na pandemia ainda, assim, tava naquela parte de abre escola, fecha escola, não tava muito definido as coisas. Aí eu tava dando aula online, nunca esqueço, tava dando aula online, e eu falei pra diretora, eu não posso dar aula online essa tarde porque eu tenho um compromisso, mas não deixei claro que era, só falei que tinha compromisso. Aí me arrumei toda, tinha arrumado a apresentação da tese, da dissertação, aqui é dissertação, não é tese, da dissertação que eu queria fazer. Aí montei um PowerPoint, daí quando abre assim, uma senhora, acho que acho que a Johan deve ter uns 45 a 50 anos, assim, super ativa, mas de óculos, assim, cabelo bem grisalho. Aí quando eu tomei um susto, né, pensei, gente, quem é essa mulher? Nem sei quem é.
Aí ela olhou, ai, você é a Kathleen? Eu falei, sou eu mesmo. Aí eu nem sabia o que responder pra ela. Dela, então vamos começar. Eu falei, não, só uma coisa. Primeira frase que eu sempre falo, eu não falo inglês. Eu só falei, I don't speak English. Ela olhou assim pra mim, tipo, estranho, né? Aí ela falou, fica tranquila, é só uma conversa informal. A gente tá aqui só pra entender qual que é o teu projeto, pra gente conversar um pouquinho mais. Eu, tá bom. Aí eu tinha decorado. Na minha cabeça tava tudo decorado. Aí, na hora, eu comecei a falar que nem uma criança, um neném, assim, balbuciando. E eu, gente do céu, Kathleen, volta que tu tem que ganhar essa bolsa. Aí eu falei pra ela, olha, eu tô um pouco nervosa, mas eu vou recomeçar. Expliquei, enfim, o projeto, qual que era a minha ideia inicial. Aí ela falou, não, tudo bem, a gente tem algumas vagas. E nisso aconteceu exatamente o que o Luiz disse. Ela tinha o poder de me puxar diretamente pra dentro do mestrado. Então eu não participei de algum. Certamente, talvez tinha mais gente concorrendo, mas ela me puxou diretamente. Aí ela falou assim pra mim: nunca esqueço, seja bem-vinda à Universidade Mary I, que é a Mary Immaculate College. Muitos falam Mary I e alguns falam MIC, mas eles acham muito americanizado MIC, então eles preferem falar Mary I. E ela falou só da bolsa, eu vou te ver qual a porcentagem que eu vou liberar, mas a princípio tu já é nossa aluna. Aí deu uns 2 dias, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha ganhado 50% de bolsa. Então, de 12.800 eu ia pagar apenas 6.400 euros. Aí eu olhei, tudo bem, é uma bolsa. Agora qual que é o próximo passo? Consegui um emprego na Irlanda. Vamos para Irlanda. Fui lá, mudei todo o meu intercâmbio, convidei uma amiga minha para ir comigo para Irlanda. Ela ficou só um mês e voltou, eu acabei ficando. Aí vim para Dublin, morei um ano e era para mim morar 6 meses em Dublin e me mudar para o interior, porque a Mary I é localizada em Limerick, que é uma cidade bem pequenininha universitária, maravilhosa de morar, super gostei, mas assim, não é tão grande quanto a capital é. E não tem tantas oportunidades também. Aí me mudei para lá, me mudei para lá 1 ano e 3 meses depois, porque a Irlanda enfrenta uma crise imobiliária severa desde que eu entrei na Irlanda. Então tava difícil achar casa ou acomodação para estudantes. E como eu queria morar na universidade, a universidade postergou a minha bolsa. Ao invés de eu iniciar em 6 meses, eles botaram mais para frente, que deu o total de 1 ano e 3 meses até liberar vaga dentro da fraternidade. Eu morei dentro da universidade com 12 estudantes. 11, 12 comigo, e a gente dividiu uma casa ali, todo mundo era aluno da própria universidade, então eu tive essa questão de conviver com outras culturas dentro da própria fraternidade. Eu era a mais velha, então eles me consideravam a mãe do rolê, porque eles eram tudo entre 19 e 20 anos, eu já tinha meus 24, então eu tinha um pouquinho mais de responsabilidade que eles e já sabia como a Irlanda funcionava, mas tive essa experiência gigante. E o que foi uma experiência muito marcante para mim foi porque logo que eu fui morar nessa casa, a gente estava em 12 pessoas no total. E uma menina era de Israel e uma menina era da região de Gaza. As duas moravam na casa no mesmo andar e eu estava no meio dos quartos, assim, o meu quarto era o que ficava no meio das duas. E eu aprendi muito com a história de vida delas, com a história de vida do Jim, que ele se tornou pastor aqui na Irlanda, inclusive. Ele estudou na Mary I, hoje ele trabalha na Mary I também. Eu tenho contato com todos eles, apesar de ter voltado para a capital, ainda mantenho contato com essas pessoas. Em Limerick, eu tive a minha primeira oportunidade como professora em creche. Eu comecei em creche aqui, porque nós, brasileiros formados no Brasil, não podemos trabalhar diretamente nas escolas aqui na educação primária, porque nós não temos gaélico. Nós precisamos ter gaélico para trabalhar nas escolas primárias. Com o inglês, a gente trabalha mais na questão secundária. Aí fui trabalhar em creche, mas eu vi que aquilo não era o suficiente para mim. Eu sabia que eu podia fazer mais do que aquilo que eu estava fazendo, que eu tinha capacidade. E eu não estava falando apenas de capacidade linguística de comunicação, mas capacidade de conhecimento, de mudar algumas coisas. Aí nisso acabei me reencontrando em outra área que também é dentro da educação, que eu já tinha me encontrado no Brasil, mas quando eu vim para cá eu tive que deixar um pouquinho para trás, que é a questão da educação inclusiva. A educação especial, eu trabalho hoje apenas com crianças autistas. No Brasil foi meu primeiro contato.
na escola particular que eu trabalhei, que eu fui auxiliar do Lucas. Então, foi meu primeiro contato com o autismo, que através do Lucas eu desenvolvi a minha dissertação para o mestrado. Que então a minha pesquisa foi como usar o inglês, como usar língua de sinais como ferramenta de ensino de inglês como segunda língua dentro do espectro autista. Porque o Brasil é considerado um país bilíngue, mas muitos não falam língua de sinais, então por que não? Aí, nisso, desenvolvi o projeto, consegui a bolsa, vim para cá, consegui minha primeira oportunidade como prof em Limerick, na creche, mas foi quando eu comecei a entender como é que funcionava o ensino aqui. Aí, me formei no mestrado final do ano... Não, me formei em outubro. Vai fazer um ano que eu me formei já, me formei no final do ano passado. E durante o meu processo de mestrado, obviamente, conheci muitas pessoas, fiz muito network, porém, eu resolvi que eu queria escrever um livro. Aí eu escrevi um livro baseado na minha experiência com o Lucas, que é os Superpoderes no Espectro, que o Lucas é o personagem principal. E eu decidi que eu queria trabalhar apenas com educação especial. E aqui na Irlanda funciona um pouquinho diferente. A gente tem o Teaching Council aqui, que é como se fosse o órgão que rege todos os professores. Então, se você tem interesse em ser professor de qualquer área dentro da Irlanda, mas professor, você tem que ser registrado no Teaching Council, que é um processo um pouco demorado, principalmente para estrangeiros. E eles te habilitam a trabalhar, no caso, dentro de qualquer escola do governo, com o calendário do governo, onde a gente tem férias, geralmente, dá umas 7 vezes no ano, a gente tem férias pagas, e mais um mês de férias no final do ano letivo. Então, eu tô nesse processo para pegar meu Teaching Council e eu tô trabalhando numa escola apenas de crianças autistas, porque hoje eu trabalho como assistente comportamental, de terapia comportamental. Então, além de ajudar eles a se desenvolver na questão de educação, porque, obviamente, nós não deixamos de ensinar letras, números, palavras. Obviamente que a gente não ensina numa estrutura gramatical complexa, mas nós ensinamos através de língua de sinais irlandesa também, porque eu tive que aprender para o meu mestrado, aprendi a língua de sinais irlandesa e americana, porque eu trabalhei com as duas. E então, na escola especial que eu trabalho hoje, é uma escola que tem cerca de 6 unidades de escolas especiais na Irlanda. No total, são 150 creches em todo o país, mas só 6 unidades especiais. E eu trabalho numa dessas unidades, onde eu sou assistente comportamental, agora subindo para coordenadora daqui uns dias, falta só vir o título, mas estou subindo. E eu trabalho com 6 crianças atualmente em sala de aula, de níveis diferentes, mas como a Alessandra falou, é questão de se olhar no espelho ou olhar a janela e tentar encontrar um propósito no meio disso tudo. Eu me arrisco a dizer que eu já encontrei o meu propósito, porque eu gosto tanto da educação especial, que não é sobre ensinar eles a fazer eles apenas adultos funcionais. Não é só isso que eu quero, não é só isso que eu almejo, ajudar com quem eu trabalho, mas eu quero proporcionar as mesmas oportunidades que eu tive. E eu não tô falando oportunidade de sair e viajar, mas a oportunidade dele estar aqui falando com vocês. Seja usando um tablet para se comunicar, seja usando língua de sinais, independente. Eu quero trazer as mesmas oportunidades. E foi a Irlanda que me permitiu isso, através do Lucas, que eu desenvolvi minha dissertação no Brasil. Trabalhei com eles em conjunto na minha dissertação, foi um desafio de gravar vídeo, de subir no Drive, de analisar vídeo de retorno deles para ver como é que estava o desempenho do Lucas. Mas foi maravilhoso. Hoje estou lutando por uma vaga num PhD que tá difícil. Não sei se meu projeto que tá muito complexo ou o que que é, porque eu tô com um projeto que eu quero trabalhar junto com a medicina junto e a questão de comportamental, então vai envolver muita coisa ali. Mas não é impossível, né? É difícil, mas não é impossível. Então, tô lutando por um PhD ainda, mas a Irlanda me abriu várias portas profissionais, pessoais. Eu vejo um desenvolvimento em mim comparado à Kathleen, que travou na aula do Antônio, que era para fazer um planejamento e apresentar o planejamento em grupo. Gente, eu não sei o que que eu fiz aquele dia. Até hoje me pergunto. Eu só lembro da Brenda falando. Como é que ela falou? Explanation. Eu só lembro dessa palavra, porque o resto apagou da minha mente de tão nervosa que eu estava. Eu olhava pro Antônio, eu não sabia se ia ficar vermelha, roxa, amarela. Não sabia.
Mas a evolução pessoal e profissional que eu tive, comparada com a Kathleen, vamos botar de 2020, ou menos 2019, é gigante. Ser imigrante, quem mora fora sabe os desafios que a gente passa diário, né? Eu, em particularmente, não tenho passaporte, eu não tenho nenhuma cidadania de direito. Então, eu dependo de visto de trabalho, e renova, e corre, e se dedica, e mostra trabalho para conseguir subir de cargo, para garantir uma oportunidade melhor. Mas, assim, a experiência educacional em outro país é gigante. É gigante. E eu posso falar para vocês que vale a pena cada minuto, cada investimento de vocês, seja questão de tempo, até mesmo, né, monetário, porque às vezes a gente tem que pagar para conseguir algumas coisas, principalmente inscrições e processos seletivos, alguns, mas vale cada centavo. E é basicamente isso. Foi a menina que saiu do interior, que se formou no mestrado em Linguística Aplicada na Mary I, que hoje mora na Irlanda, continua morando na Irlanda, mais especificamente na parte sul da Irlanda. Tenho contato ainda com alguns colegas de faculdade, a Natália, Victor, o Léo, que está na Alemanha também. Mas a experiência que eu tive de sala de aula do Brasil comparada aqui, assim, é um pouquinho pobre, fiquei um pouquinho frustrada com o ensino no ensino superior, mas eu aprendi muito e agreguei muito na vida dos meus professores, porque eles hoje aplicam coisas que eu usei quando eu tive a oportunidade de dar palestras. Eu fui contratada 4 vezes pela minha universidade para dar aula e avaliar os alunos, que foi uma experiência gigante. E eu começava sempre minhas aulas com uma dinâmica para quebrar o gelo, porque estava todo mundo muito nervoso, e hoje os professores da universidade todos fazem um quebra-gelo. Então é muito bacana ver essa troca de experiência. Essa é basicamente minha história. Que lindo, Kathleen, que lindo. Então, gente, essas histórias que Ali. vocês falam aqui, né? Aí, ó, o Lucas conseguiu resgatar, né? Sobre o livro aqui da Kathleen, Superpoderes na Infância. Ela já falou aqui para os alunos de letras. Aí está o Lucas, né? Que foi o grande inspirador para a dissertação dela. Lindo esse trabalho que ela faz, lindo, lindo, lindo. E depois tu disponibiliza aí no chat se as pessoas quiserem comprar o teu livro. Ai, lindo, manda sim. lindo. E só para falar, vai que a Alessandra conhece alguém, ou o Luiz, né, já pegando gancho. O ilustrador do livro é autista. Ele é autista diagnosticado, faz tratamento e tudo. Eu dei oportunidade para ele ilustrar o livro porque eu quero alguma coisa mais inclusiva. Estou procurando tradutor autista. Porque eu não quero traduzir o livro por mim, eu quero dar oportunidade para alguém. Então, se vocês conhecerem alguém que está dentro do espectro, que trabalha com tradução, aceita a indicação. Ó, tá aí algumas imagens que a gente resgatou. O Lucas, lá da RI, tá fazendo um excelente trabalho, hein, Lucas? Parabéns aí, nos auxiliando. Ele resgatou. É que tem tanto Lucas na minha vida. Ela falou Lucas, mas é o Lucas que eu tô falando agora, é o Lucas da RI aqui, da nossa equipe da RI. Gente, assim, é uma coisa lindíssima de estar nesse momento aqui com vocês, e eu fico tão feliz porque essas pessoas entraram assim na minha vida, e eu lembro a Kathleen dizendo, foi fazer a primeira apresentação de trabalho em inglês, achava que falava inglês, na primeira apresentação ela veio correndo e disse, professor, eu não falo nada em inglês. O que eu estou fazendo aqui? Isso mas então, bem-vindo ao time agora, tu vai aprender, né? Eu não esqueço nunca uma aula que a Alessandra veio e disse assim para mim, professor, assim, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu gosto muito da sua aula, mas assim, eu danço música folclórica, né? Na CTG, né? Uhum. E eu, professor, recebi uma oportunidade para dançar na China. O senhor vai me liberar para eu ir dançar na China? Detalhe, o TCC acontecendo.
O senhor vai me liberar para dançar na China, né? E eu disse assim, mas guria, é para já, tu tem que ir correndo. O que tu tá fazendo aqui? Né? E também tem histórias da Viviane também, né? Que ela ali hoje aqui está me auxiliando, mas também foi minha aluna de letras, né? Do Luiz, Luiz, infelizmente eu não tenho nenhuma história para contar a teu respeito, mas o que eu posso te dizer é que eu adorei te conhecer e a gente vai fazer muitas coisas juntos ainda. E eu estou muito feliz por vocês terem aceitado. Eu sei que é sacrificante, vocês estão num outro fuso, mas, gente, eu quero dizer assim, ó, que essas pessoas que estão assistindo aqui hoje e depois vão assistir essa live aqui de novo, que eu vou disponibilizar para os alunos tudo, olha, vocês vão inspirar essas pessoas, tá? Só isso que eu quero dizer. A Kathleen deu um depoimento aqui, que a Alessandra inspirou quando eu disse, Alessandra, tu vai falar para os meus alunos de letras. E olha, e ela era minha aluna na letras, a Kathleen. E tanto é, tá aí, ó, Alessandra, a tua inspiração, tá vendo? Então, aí que tá. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão também te procurar, Luiz, porque querem saber como progredir nos estudos, vão pedir tua consultoria, tenho certeza disso. E eu vou ficando por aqui, né? Na Ubra, enquanto vão me deixando, né? Porque já são 27 anos, né, gente? São 27 anos. Sabe que na Ubra agora nós estamos vivendo um momento assim. A gente nem fala muito tempo que trabalha aqui, porque senão já viu. Né? Senão diz assim, tu não tá na hora de te aposentar, hein? Vai chegar essa hora, vai chegar essa hora. Mas eu quero agradecer do fundo do meu coração toda a disponibilidade e assim, as falas de vocês foram maravilhosas, eu fiquei muito encantado e tenho certeza que as pessoas também ficaram, né? Já coloquei, né, Vivi, aí o link no chat para o certificado, vocês três, claro, vão receber um certificado especial como palestrantes que eu vou enviar daí depois para o WhatsApp de vocês direitinho, tá bom? Tem a Michele que levantou, pode falar, Michele, se tu quer falar. Boa noite, professor. O meu chat está em looping, daí eu não. A professora Viviane pode me mandar depois o meu e-mail. Claro. Então tá. Posso, Michele? Planejamento pode profissional. ser. Tá, então, Tudo Michele, bem, eu mando para ti, okay. sim, sem problema. Michele, tu já colocou a responsabilidade para tua professora em público, pode deixar que ela vai fazer. Tá gravado. Com certeza. Obrigada, ótimo, boa noite. Boa noite. Obrigado pela Ô, participação. Antônio, Pois não. eu coloquei no chat ali o link contatos? para comprar o meu livro. Olha, esse é o link gente. do Brasil. Mas Eu tem quero dizer ali... uma coisa para vocês, eu não comprei, eu ganhei um, tá? Então, esse é um privilégio, tá? Agora os demais, por favor, adquirem e ajudem a Kathleen. E só para falar, tem o link da Europa também, porque o livro está à venda tanto em Portugal, aqui na Europa, quanto no Brasil. Então tem o link das regiões. Maravilha, maravilha, maravilha. Gente, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Luiz, vê se tu descansa que daqui a pouco vai começar a tua aula, tá bom? Exato, daqui 5 horas já estou na faculdade. Luiz, muito obrigado por tudo. Alessandra, vamos conversar por essa tua participação de algum professor, né, nesse evento que a gente vai fazer aqui da United Nations, ok? Com certeza. Tá, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigado para todos vocês, Vivi pela ajuda, Kathleen também, todos, Lucas, vocês foram nota 1000, ok? Então, muito obrigado, gente. Até mais. Lá naquele site de divulgação das atividades, nós vamos também colocar a gravação aqui dessa aula, e daí vocês vão poder compartilhar e assistir tudo direitinho, ok? Muito obrigado, até mais, gente. Boa noite.